Eu queria começar esse quadro hoje te mostrando uma capa do Jornal dos Esportes de 1968. Roubaram a taça do Botafogo, mão de gato em Caracas. O Botafogo ganhou uma rica taça oferecida pela Federação Venezuelana por ter vencido a seleção argentina, mas não conseguiu ver o troféu porque deu ladrão em Caracas. Era uma das taças a que o Botafogo tinha direito pela conquista de um torneio internacional em Caracas, na Venezuela. Em 2020, o clube fez uma atualização no seu site oficial, que gerou repercussão. Ela ainda está no ar, nessa linha do tempo de troféus. Em 1967, 68 e 1970, você pode ler Campeão do Mundo, Caracas. O Botafogo enfrentou times fortíssimos, inclusive seleções nacionais. Coube a mim, apenas como curador do Centro de Memória, em 2020, com autorização do presidente do Botafogo, à época, Nelson Mufarrege, incluir no site essas 3 conquistas como campeonato mundial. O Luiz Felipe está falando justamente desses torneios, vencidos pelos timaços do Botafogo das décadas de 60 e 70. O objetivo do Achados e Perdidos não é discutir se essas conquistas são títulos mundiais ou não. Isso aí você deixa para as entidades que mandam no futebol e para as discussões de bar. O que a gente vai fazer aqui é o que a gente sempre faz: visitar o passado, lembrar dessas histórias e tentar entender o que elas significaram para quem viveu. Os anos 60 e 70 foram épocas de glória para o Botafogo. É difícil até escolher alguns craques para poder citar nessa reportagem. Jairzinho, Roberto, Paulo César, Gerson, Manga, Leônidas, Carlos Roberto. Foram esses caras que em 1967 foram à Venezuela para disputar um triangular contra Peñarol do Uruguai e Barcelona da Espanha. Depois de um empate com o Peñarol, o título veio com uma vitória por 3-2 sobre os catalães, com direito a um gol de bicicleta do Gerson. O Jornal do Brasil registrou que nem o juiz pôde tirar a vitória do Botafogo, que acabou com essa bela taça. Em 1968, os adversários foram ainda mais difíceis. O Benfica, do craque Eusébio, e a seleção da Argentina. Ganhar desses times, ou dessas seleções, ganhando um título, era algo assim. Então era uma oportunidade que nós tínhamos de poder medir forças e medir o estágio que nós estamos. O Humberto era atacante desse time. Ele estava em campo nesse jogo contra a Argentina, que foi o puro suco do futebol sul-americano. A partida ficou parada por 5 minutos, em que se registraram num conflito em que os 22 jogadores se empenharam em luta corporal. Um cachorro muito parecido com o famoso Biriba, mascote do Botafogo, invadiu o campo e foi expulso pelo árbitro, e o Botafogo venceu por 1-0. Com a vitória sobre o Benfica, o Botafogo conquistou o seu segundo título, aquela taça que foi roubada. Ela teve que ser trocada por uma substituta que o Gerson apresentou à torcida quando retornou ao Brasil. Em 1970, a última conquista, o Botafogo teve que superar a União Soviética, base do time que disputou a Copa do Mundo no mesmo ano, e o Spartak da Tchecoslováquia. Eu não sentia diferença. Dentro de mim assim, vamos disputar um amistoso? Não. Havia uma vontade de ganhar muito grande. Para o Botafogo, é claro, foi importantíssimo, porque ele tinha um dos melhores times do mundo à época e pôde colocar essa equipe para ser conhecida no meio futebolístico internacional. Agora, o Botafogo das grandes excursões ao passado se prepara para estrear na Copa do Mundo de Clubes. E eu me lembro de uma excursão, eu fui como treinador do Botafogo, fomos jogar um torneio com o Paris Saint-Germain e ganhamos o torneio. Ganhamos do Paris Saint-Germain de 3-1. É verdade, em 1984, Botafogo e PSG jogaram pelo torneio de Genebra e o Botafogo venceu. Vai ser um belo reencontro. O Botafogo está de volta ao Brasil e ainda vive a alegria do título conquistado no torneio de Genebra. Humberto, uma grande conquista. O time rendeu tudo que você queria? Olha, rendeu muito. Agora o time Botafogo ainda pode render mais. O Botafogo sempre jogou melhor contra as equipes melhores. Eu acho que é uma coisa que entra lá, um orgulho, qualquer coisa que nos faz jogar melhor. Nas próximas semanas, a gente continua escavando as histórias internacionais dos representantes do Brasil na Copa do Mundo de Clubes, aqui no Achados e Perdidos. Até já já!
Stemp, será que o Botafofo vai reviver mesmo os dias de glória do passado? Só o tempo dirá, mas eu acredito que já começamos. E por que esse título do Botafogo com a Argentina? Porque desde sempre nós tivemos uma relação muito estreita com os hermanos. Então tá, conta isso direitinho que eu quero ver. Vários jogadores argentinos atuaram pelo Botafogo durante a nossa história. Primeiro foi o volante Carlos Santamaria, ídolo no River, onde foi titular na primeira taça profissional do Milo, em 1932. Depois o atacante Alfredo Gonzalez, que tinha atuado pelo Boca, que já tinha tido passagem pelo Flamengo e pelo Vasco. Stemp, quem é o Santamaria e quem é o Gonzalez nessa foto? Santamaria é o que está em pé, à esquerda. Gonzalez é o que está agachado. Inteligência artificial isso, né, Stemp? A qualidade da imagem original estava sofrível. Dá pra imaginar. Seguindo em frente. Quando nós passamos nossa primeira fase sem títulos, que durou 12 anos, nosso grande Heleno de Freitas acabou saindo do clube sem conseguir conquistar nada pelo glorioso. A fase que só terminou quando Beriba chegou em 48. Exatamente. E Heleno foi parar onde? Na Argentina. Coincidência atrás de coincidência. Depois disso, vários outros jogadores argentinos passaram pela nossa história. Em 1943 tivemos o argentino José Dias. E o técnico era Mário Fortunato, que foi tricampeão treinando o Boca nos anos 1930. Cara de mafioso Stemp. Implicante, não tem nada de mafioso nele. Tem sim. Em 1944 atuaram os defensores Héctor Papetti e Luiz Laidlá, e também o atacante Roque Valsecchi. Qual destes é o Luiz Lai? Laide sei lá o quê. Laidlá. É o terceiro da esquerda para a direita. Tá certo. Segue o fluxo. E o goleiro Juan Lugano, atrás de Garrincha, com a bandeira espanhola ao chão na celebrada excursão europeia de 1955. Bandeira da Espanha? Aquela não é a bandeira da Espanha. A inteligência artificial de vez em quando dá umas mancadas. Desconsidera. Ah, bom então. Depois veio Américo Spinelli, revelado no Almagro, que atuou entre 1945 e 1946. E em 1950 apareceu o primeiro argentino a virar realmente ídolo em General Severiano, o zagueiro Oscar Basso. Basso tem cara de artista de cinema. Lembra Rodrigo Santoro. Mas nem de longe, não sei onde você viu isso. Em 1952 veio Rubem Bravo do Racing. E em 1955, apareceu o atacante Alger Alarcón, revelado no Newell's. Nossa, a inteligência artificial fez milagre mesmo. Fez sim. Rodolfo Fischer chegou em 1972 e ficou conhecido como El Lobo. Lobo com cara de bobo. Mas de bobo ele não tinha nada. No Brasileirão daquele ano seria vice com o Botafogo, marcando 2 vezes nos celebrados 6-0 sobre o Flamengo. Ah, pronto, começou a implicância. É história, não reclama. Que saco isso, Stemp. Fischer ainda é o estrangeiro com mais gols pelo clube. Tá bom, passa logo pra outro jogador porque esse eu não gostei nem um pouco. Sim, senhora. Depois veio Raul Esteves, autor do gol são-lourencista na final da Copa Mercosul 2001, sobre o Flamengo, primeiro título internacional da equipe do Papa. Implica. Raul Esteves aqui e foi embora. Em 2008, foi a vez dos atacantes Luiz Escalada, formado no Boca e que vinha de boa passagem na LDU Quito, mas teve passagem fraca pelo Glorioso. Escalou e caiu lá de cima. Quanto maior a altura, maior o tombo. Leandro Zarate e Alexis Ferreiro também jogaram aqui. A Zarate deles. Mas quem fez sucesso foi Germán Herrera, campeão estadual em 2010. O 21 depois do 21 por 2-1 em 2010. Exatamente. O desempenho de Herrera foi fantástico se comparado com os hermanos seguintes. O volante Mário Bolatti e outro atacante, Juan Carlos Ferreira, que vieram para o retorno botafoguense à Libertadores, em 2014. Em 2017 atuou pelo glorioso craque Walter Montilo, que atuou pelo Cruzeiro de 2010 a 2013. O Montilo parece com aquele personagem de quadrinhos antigos. O Tintim. Isso, igualzinho. Veio então o Carioca de 2018 e quem marcou um gol no último segundo de jogo foi Joel Carli,
que levou a disputa para os pênaltis e fez o Botafogo novamente campeão estadual. Aquela imagem do corredor de acesso do Nilton Santos com os torcedores orando é emblemática. O tão falado religare. Fantástica essa imagem, fantástica. Em 2024 vieram Thiago Almada e Alexander Barbosa, que foram campeões do Brasileirão e da Libertadores. Almada vai fazer falta ao Botafogo. Já está fazendo. Mas em 2025 chegou Joaquim Correia. Parece ser muito bom esse garoto. Ele é, com certeza. Terminou a lista. Mas já acabou? É só isso? A lista de craques argentinos que jogaram pelo Botafogo é essa, mas a relação Botafogo e Argentina tem ainda a cereja do bolo. Acompanhe a seguir. Eu sabia que em 1968 o Botafogo era Selefogo, era uma seleção, né? Inclusive deu olé na Argentina, olha que história. A bola e as suas histórias. A que vamos contar é para ser curtida em preto e branco. É para sua imaginação voltar no tempo. Ligamos o rádio. Ouça e viaje até o ano de 1968. Atenção, é o Brasil 2, Argentina 0. Esta seleção brasileira, representada por um combinado carioca, tinha um jogador do Fluminense, 2 do Vasco e 8 jogadores do Botafogo. O Botafogo era uma seleção brasileira. Literalmente as camisas amarela e alvinegra juntas, sob o comando de Zagallo. Em 1968 eu estava dirigindo o Botafogo. Era o primeiro capítulo de uma relação de amor sincero, o velho Lobo e a amarelinha. A estreia de Zagallo como técnico da seleção foi nesse amistoso contra a Argentina, sem imagens para televisão. Eu fui escolhido para dirigir uma seleção carioca com a camisa da seleção brasileira. Veja as manchetes da época. Cariocas vencem e dão olé. Goleada à Argentina pela seleção carioca. Que nós ganhamos de 4-1. Dá uma impressão de que os jogadores argentinos estavam com cãibra. Foi uma emoção inesquecível. Jairzinho, Roberto Miranda, Paulo César Caju, alvinegros e personagens dessa goleada. Os 3 faziam parte de um Botafogo quase imbatível no fim da década de 60. Bicampeão da Taça Guanabara, bicarioca, ganhou também a Taça Brasil, que recentemente foi homologada pela CBF como título brasileiro. Você entrava em campo, você sentia o adversário, ele tinha medo de você. É verdade, você sentia, o time dele estava com medo terrível da gente. É verdade, você olhava na direção do jogador. 7 de agosto de 1968, Maracanã, quase 40 mil torcedores, Brasil e Argentina, o jogo do olé. Foi um negócio assim, fora de série, espetacular, fantástico. Pode procurar todos os adjetivos que queira para botar em cima desse jogo. A seleção brasileira de meias brancas já vencia por 3-0. Faltavam 2 minutos para o clássico acabar. E aí? Nós, trocando passos. Ia na frente, voltava no meio campo, voltava atrás. Toque no Gerson, toque no Roberto, toque no Jair, toque no Ney, toque no Paulo César. O jornalista argentino Manolo Eppelbaum trabalhou na partida. 1, 2, 3, 4, 5. De pé em pé. Os argentinos de meias listradas na roda. Um baile regado a olhar. Como a própria Argentina vem com essa tradição do olé, veio em nossas mentes devolver para eles, ou mostrar para eles. Fez mais do que devolver, mais do que mostrar. Deu aula de matemática para iniciantes. São 35, 36, 37. Alguém está contando isso? Foram 5 minutos, uma coisa excepcional. Eu cheguei a tocar 48 toques. 50 e tantos passes, 53 toques. 53 ou 54. Foi assombroso. No último passe, que foi a transição final ofensiva, eu ainda tive ali a sorte de fazer o gol. 48, 49, 50, não importa.
Quem viu não se esquece. Quem não viu, tá convidado a imaginar. Atenção, para o Jair, confusão E o êxtase estava estampado nas páginas do jornal O Globo. Orgulho que permanece até os dias de hoje. De um time excepcional como era o time do Botafogo, representando o Brasil e goleando a seleção argentina com 4-1 com 5 minutos de olé. Há quem diga que aquela exibição foi ainda mais espetacular do que o Barcelona de Messi nos melhores dias. Foi esse o futebol que nós realizamos em 1968. O Barcelona teve essa facilidade justamente da posse de bola que nós falamos. Isso para mim não é novidade, que o Botafogo já fazia isso. Era um Botafogo tão exuberante, tão talentoso, que 20 dias depois, aí já com o uniforme alvinegro, derrotou a Argentina e o Benfica de Eusébio, bicampeão europeu, num torneio amistoso na Venezuela. Mas foi a noite do olé que entrou para a história. Uma noite em que o amarelo ganhou a companhia do preto e branco. Há 44 anos, por 90 minutos, a seleção brasileira virou a Selefogo. Valeu demais lembrar, né, desse dia que foi a consagração de um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Que história interessante. Mas tem uma coisa que eu senti falta neste vídeo Stamp. O que? Não teve nada a ver com a civilização maia, você não falou sobre os irmãos gêmeos, sobre os senhores do submundo. O que está acontecendo? Como sempre, você não prestou atenção nos detalhes. Ah, sei. E qual detalhe eu deixei passar? A bandeira da Argentina tem o desenho de um sol. E daí? Daí que em Quechua, uma família de línguas indígenas da América do Sul, Inti significa sol, e era o deus sol adorado pelos incas. Ele era considerado uma divindade primordial, responsável pela vida e pelo crescimento, e era central na cosmovisão inca. Mas isso é inca. Sim, mas então isso fecha a tríade pré-colombiana. Maias, Incas, Aztecas. Acaba vídeo, acaba logo. Incas, Maias e Aztecas foram 3 grandes civilizações pré-colombianas que floresceram nas Américas antes da chegada dos europeus. Cada uma dessas culturas desenvolveu características únicas em termos de organização social, economia, religião, arte e ciência. Acaba vídeo, chega, depois dessa eu vou pedir para fazer número 2 e vou embora. Espera, vamos fazer o fechamento, depois você vai. O futebol é só uma desculpa e o Botafogo é mais que um clube, é uma predestinação celestial. Pronto, já fechei eu mesma, tchau, até o próximo.